Vem, 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 vem. Oh, 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 oh. Vem, vem, vem. Oh, oh. Vamos, vamos. Sejam muito bem-vindos a este canal, Anderson Machado com vocês, e hoje começaremos a exploração do local onde daremos início à série, a primeira série deste canal do Anderson Machado. Estou muito feliz de anunciar isso para vocês, de estar dentro desse vídeo já com vocês. Eu acho que essa série vai trazer um comprometimento ainda maior entre vocês comigo e eu com vocês. Vai trazer uma aproximação muito massa, vai ampliar o nosso contato aqui, além das linhas do sobrevivencialismo, né, da preparação, onde vamos trabalhar com bushcraft, com sobrevivência, com imersão dentro da natureza. Isso vai ser muito, muito legal. Eu estou bem contente mesmo e bem otimista que essa série vai aproximar a gente ainda mais e vai trazer essa fidelidade maior ainda para dentro do canal. Estamos aqui subindo a montanha, a caminho do local. Estou numa propriedade particular, privada, tá? Por isso eu não vou dizer onde é, mas é em Antônio Carlos. E também pela segurança do local onde eu vou trabalhar esses vídeos, tá? Então, pessoal, fica comigo aí, que tem muita coisa legal para acontecer. Eu não sei se vai ser grande, não sei se vai ser pequena, no sentido de quantos episódios vai ser. Não faço ideia da demanda de trabalho que eu vou empregar nessa série. Mas uma coisa eu te garanto, vai ser legal pra caramba. Não vai deixar nada a desejar pra quem queria uma série do Anderson Machado. Tinha um monte de gente aí pedindo, faz um novo refúgio, um novo projeto refúgio. Ainda não dá pro canal Anderson Machado bancar uma cabana no meio do mato. Mas o que eu vou começar a fazer aqui hoje vai caber muito bem no nosso bolso e no nosso coração aí, pra marcar já no início da arrancada a trajetória do Anderson Machado no seu canal solo. Beleza? O dia tá propício hoje, olha que maravilha. Tá chovendo e tá bom demais, tá bom demais. É com chuva mesmo que eu queria, pra dar emoção. Top, 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 top. Vamos lá, tem mais alguns metros acima aí, montanha acima, e a gente não para de subir. Aí, tudo encharcado.
Opa, acho que chegamos. Acho que nós chegamos no nosso local, pessoal. Vou fazer o seguinte, deixa eu encostar minha foice aqui. Eu vou fazer uma panorâmica aqui. Eu quero que vocês encontrem esse lugar, tá? Não sai do vídeo, não pula, não acelera. Fica comigo que você está fazendo parte disso agora, tá? Você está entrando no esquema, tá? Vamos lá. Conseguiu achar? Tá aqui na nossa frente. Tá aqui, ó. Tá aqui atrás, aqui, ó. Então é o seguinte. Ainda tá chovendo ainda, é claro. Mas eu vou tirar outra câmera pra gente ampliar a imagem, ficar mais... pra sair da imagem angular. E vocês vão ter mais uma chance de procurar, tá? E aí, acharam ou não acharam? Pessoal, tá bem atrás de mim aqui. Eu vou acessar o local e pra gente não perder a emoção de entrar nele pela primeira vez juntos, eu vou colocar essa câmera aqui também gravando, o meu suporte aqui de boca. Pra gente não perder essa primeira entrada no local. E fique me acompanhando aí, não adiante o vídeo, tá? Pra você não perder esse momento. Vou usar as duas imagens ao mesmo tempo e vai ficar muito legal. Bora lá! Pessoal, e aí? O que acharam? Que belo lugar, né? Já tem água passando aqui dentro, olha que legal. É isso aí. Esse é o local onde a gente vai passar algum tempo juntos, imerso aqui dentro, debaixo dessa pedra, fazendo algo muito legal, quase que primitivo. E vamos voltar aí a ter essa sensação de origem, que acho que é sempre muito bom resgatar, né? Os bushcrafts trabalham muito isso, né? Esse contato, essa integração e imersão com a natureza. Vou tentar representá-los de alguma forma, tá? Espero que eu possa fazer isso com respeito à altura de vocês, caras que eu admiro como Luciano Tigre, como Humberto Costa, como o Juliano Toniolo, que eu possa fazer jus a algumas atividades que vocês já propagam por aí. Então, pessoal, dito tudo isso, sejam muito bem-vindos ao projeto Abrigo do canal Anderson Machado. Vamos lá, temos muita história aí para fazer juntos aqui dentro e muito trabalho também para fazer. Estamos abrigados da chuva. Bom, o lugar é muito promissor. Temos aqui um espaço interno muito bom, que dá para fazer muita coisa. É seguro. Eu estou embaixo de uma pedra única, gigantesca, apoiada sobre uma outra pedra gigantesca, tá? E um barranco super estável. Não tem como dar ruim aqui embaixo.
Dá para sentir que é seguro aqui. Então, fiquem tranquilos, tá? Eu jamais ia colocar a minha vida em risco para criar um programa para o YouTube, tá? Vou fazer isso com muita segurança. E esse lugar tem um histórico de segurança. Esse lugar servia para abrigar os proprietários, donos dessa terra. E melhor, os filhos dele. Todo esse morro aqui, Antônio Carlos, há muito tempo atrás, segundo relatos de alguns moradores, assim, mais de 70% das montanhas de Antônio Carlos já foi pasto para criação de gado, extração de madeira e outras coisas, né? E para plantio. Como conseguiram dominar a coleta de água do rio, aumentaram, alargaram rios e tudo mais, as plantações vieram para a várzea e os morros voltaram a ser florestas. Tá? Estou contando o que me contaram, certo? Então, como isso aqui era tudo pasto, os proprietários vinham para cá e com seus filhos, quando estavam tempestade, enquanto eles estavam aqui, porque entenda o seguinte, quando a pessoa vinha para a roça, para o morro, ele ia preparado para ficar o dia na montanha trabalhando. Não ia descer até a casa, preparar a comida, eles iam com a comida, com o lanche, com tudo, e ficava aqui para fazer o dia de trabalho. E as crianças vinham juntos, né, os pequenos. E os filhos do proprietário, o que eles faziam com os filhos quando chovia muito forte e trovejava? Colocavam eles aqui embaixo. E para dar veracidade a isso para vocês, eu tô com a minha lanterna aqui, deixa eu ver. Onde é que eu coloquei? Aqui. Olha o que temos aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ele criou toda uma estrutura para fechar esse lado, ó, para proteger, tá? Então isso aqui tinha uma abertura para cá, foi colocado pedra e foi tampado, certo? Aqui no fundo temos algumas pedras naturais, aqui tem uma terra solta, que eu acho que tem alguma toca de bicho aqui. Vamos dar uma olhada. Olha lá, deve ser algum tatuzinho que andou aqui, tá? E vou dizer mais pra vocês, tá? Ele fez uma coisa que tá aqui até hoje. Ele fez um beiral. Olha isso. Pra água. Vou mostrar de fora pra dentro, né? Ele fez um beiral com massa. Um tipo de massa. Pra água não correr pra dentro da pedra. Olha que sensacional. Vai até lá, ó. Olha só. Vai até aqui, ó. Olha só, certinho. Na verdade, ele fez uma pingadeira. Olha que pessoa inteligentíssima, né? Estamos falando isso de mais de 40 anos atrás, tá? Então esse lugar tem muita história. E eu tô feliz de estar aqui dentro, tá? Começando uma série pra vocês. Vamos fazer o seguinte, antes de a gente continuar a papear, eu vou me recompor aqui. Preciso tomar água. Eu vou fazer um cafezinho pra gente.
Agora sim, agora eu estou aquecido. Estou encharcado porque eu suei dentro do anorak. Mas enfim, vamos lá. Pessoal, temos aqui bastante trabalho para fazer, né? E eu estou muito feliz com essa possibilidade de levar esse tipo de conteúdo para vocês aqui de dentro, né? Do BR, do Brasil. Eu acho que esse tipo de material a gente vê muito lá fora, né? E sempre me instigou muito, sabe? Sempre me instigou como é que é ter aquela experiência de transformar um lugar para ele se transformar um lugar para se transformar num abrigo, né? E esse local, como ele já tem esse histórico de ser um abrigo, eu acho que veio muito bem a calhar. Então qual é a ideia aqui? Vamos direto pro pulo do gato, né? Eu quero transformar esse local num abrigo seguro. Um lugar fechado, que possa me aquecer no dia de frio, que possa me abrigar melhor ainda nos dias de chuva, de temporais. Então temos uma transformação muito grande para fazer aqui dentro. A minha ideia é fechar essa parede, fazer porta, fazer janela. Nós temos que construir um fogão aqui dentro, tá? Um fogãozão aqui dentro para a gente poder fazer comida, café. E hoje eu não vou fazer um pernoite aqui, porque é só uma vinda de reconhecimento, mas vamos ter um local para se deitar aqui, para se esticar, né? E fazer uma cozinha, um local para botar as coisas, né? Aqui eu fiz um improviso rápido. E é isso, uma forma da gente deixar essa água passando, mas que a gente possa pegar ela também para consumo, né? Para alimento, para beber, né? Eu tenho aqui o meu filtro, que eu posso estar filtrando essa água, não sei a origem dela. Eu não aconselho ninguém a tomar uma água de origem duvidosa, a não ser em casos restritos de sobrevivência, tá? Se você é uma pessoa que está se aventurando, quer se testar no meio do mato, por favor, leve filtros, leve cloro nos seus equipamentos, para estar purificando essa água e você não passar mal no meio da sua aventura. Vai que você está muito longe de casa e é algo muito severo, né? Que você não consiga chegar até um local seguro para se tratar. Então, por favor, sempre trate a água de forma adequada, tá? Com filtros seguros ou com cloro ou também fervendo a água, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Acho que a princípio é isso, não dá para entregar o jogo todo, né? A gente tem que dar uma explorada em volta aqui, ver de onde vem essa água certinho, né? Temos aqui um bom barranco para trabalhar também. Temos bastante espaço aqui, vocês viram que eu fico quase em pé aqui dentro, né? E muito legal, muito legal. Nossa, vão ser 5 da tarde, eu tô com fome. Eu vou ter que fazer um lanche. A gente vai conversando ao longo aqui do meu ranguinho aqui que eu vou fazer. E vamos dando mais uma explorada aqui em volta, para ver como é que é o local também. Vamos limpar um pouco melhor aqui, essa abertura, para deixar mais amplo. E claro que agora, vocês estão vendo que eu estou bem claro, eu botei uma iluminação aqui, senão a gente não se enxerga aqui dentro. Eu não quero que vocês percam os detalhes do local também. É isso aí, que legal, me sinto muito bem aqui, ó. E uma bela de uma vista que eu tenho aqui para a mata. Tudo de bom. Legal demais, legal demais.
boa. Acredite, isso aqui ficou muito bom. Muito bom mesmo. Ficou agridoce. Botei sal, banana tá doce, banana da terra. Usei uma castanha do Pará aqui. E esse temperinho, nossa, ficou sensacional. Pessoal, as cavernas, né? As fissuras, as grotas, sempre serviram de abrigo ao longo da história da humanidade. Seja como abrigo para se proteger, né, dos elementos, das chuvas, enfim, tempestades e tal, como até de predadores e até de represálias, né? A gente que fugia para lugares assim para fugir de caçadas, né? Índios, né? Grupos religiosos, enfim, tem várias histórias aí, né, ao longo da existência humana, né? Então são lugares já propícios, naturais, ótimos para se criar um abrigo. E eu queria puxar essa premissa de o que eu conseguiria fazer com um lugar desse, a ponto de eu ficar confortável aqui dentro. Vamos criar uma situação que eu tenha que sair da cidade e ficar escondido no mato por um tempo. Essa é a hora de eu saber as habilidades que eu tenho de transformar um lugar natural, que tenha uma viabilidade de cobertura, de proteção, né, para começar com os elementos da natureza, né? E depois com o elemento, né, humano, né? Não que o que eu fizer aqui vai ser uma fortaleza, mas que seja um lugar seguro para mim, né? Onde eu possa me enfiar aqui dentro, nenhum animal vai entrar aqui e me fazer mal, e eu consiga guardar as coisas que eu conquistar ao longo da jornada aqui dentro também, né? Sem me perder, né? Sem perder elas, sem correr risco de sumir, algo do tipo, né? Então é a premissa que a gente vai trabalhar dentro dessa série que a gente vai começar, do abrigo. Não sei se eu não vou fazer mudo, mas eu não vou falar tanto assim, porque eu quero me sentir imerso aqui, ó. Quando eu tenho que conversar, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, e eu não consigo pensar. O que eu penso é para conversar. Então eu vou falar o necessário, o que eu vou fazer, né? De repente eu abro o que eu vou fazer e dou uma conclusão no final. Não sei, eu quero que vocês deixem nos comentários aqui o que vocês acham legal, como eu vou tocar esses episódios, tá? Porque não vai ter muito o que falar, né? Imagina, eu vou ficar aqui 1 hora cavando esse barranco, talvez mais, acho que até mais, né? Eu não tenho outros amiguinhos filipinos para me ajudar aqui. Então eu tenho que cavar de verdade, já dá pra ver que tem um monte de pedra, né? Que eu vou ter que catar, isso vai ser muito bom, que eu vou usar para criar um novo canal aqui, para criar um canal para água, né? Não posso substituir essa água correndo, eu quero que ela fique correndo igual, porém eu quero criar como se fosse uma tubulação para ela continuar passando e eu ter mais acesso ali para o canto, tá? Eu preciso de mais acesso e fazer algum tipo de poço que eu possa estar lavando os talheres, os utensílios e coletando essa água para mim beber e para mim preparar alimentos e ajudar também na obra. Eu vou ter que criar algum tipo de massa no melhor estilo pau a pique para criar as paredes que a gente vai fazer aqui, cortar alguns troncos para fazer as marquises da porta, da janela, né? Provavelmente a madeira eu vou ter que trazer, não posso criar madeira aqui, então as madeiras eu trago nas costas para fazer a porta, é pouca coisa. Acho que dá para nós fazer uma paredezinha aqui da metade para cima até a pedra e não ter mais acesso a essa toca de bicho que está aqui. A parede maior é essa da frente, né, onde vai ter a porta. Olha, tem um servicinho muito bom para fazer aqui. Acho que tem bastante coisa pra gente trabalhar muito, para vocês ficar vidrado aí na televisão e no celular e ver o que esse maluco vai fazer no meio do mato baixo dessa pedra. Legal demais. O que eu acho que eu vou usar aqui? Uma pá, uma pequena pá, eu não posso usar nada muito com cabo grande aqui também. Uma pequena enxada. E acho que é isso. Vou sair catando pedra por esses morros, é só seguir o curso d'água que sempre tem muita pedra, né? E claro, vai ter os ranguinhos. E assim como
os antigos vinham para o morro para trabalhar um dia inteiro, eu tenho que vir preparado para ficar o dia aqui trabalhando, né? Então é isso que eu vou fazer. Quando a gente conseguir lacrar esse local, eu acho que a primeira meta é lacrar ele, para que eu possa deixar coisas guardadas aqui. As ferramentas, deixar comida, né? Vou preparar uma caixinha para a comida ficar dentro e não dar nenhum tipo de cheiro para atrair bicho para cá. E tentar fechar esse canal d'água aqui dentro também, né? Não lacrar ele, né? Vai criar uma via para ele, né? Porque essa aqui é uma água de escoamento da chuva praticamente, né? Então tem que permanecer funcional. Bom, vamos dar uma explorada aqui fora. Eu já abri bastante aqui a entrada do local, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. A chuva deu uma parada. Dá pra gente dar uma volta aqui. É bem escondidinho, né? Que legal, né? Olha só. Obviamente que depois vai acabar aparecendo por conta do fechamento da parede ali. Mas enfim. É a proposta, né? Estou vendo que tem uma estrada aqui, tá? Como é um lugar familiar, né? Tipo, é um lugar conhecido do dono da terra, eles fizeram uma estrada próxima, né? Onde dá acesso para todo o terreno. Aí temos água passando tudo quanto é lado. Porque morro é assim, ainda mais chovendo, né? Temos aqui um pouco de mata nativa e também de reflorestamento de eucalipto, né? Na verdade, plantação de eucalipto. Isso aqui, segundo os relatos, esse morro, tudo não existia. Tudo isso aqui já foi pasto para gado, plantação, entendeu? Loucura, né? Mas antigamente era isso, né? Era tirar da madeira para se trocar, era quase que uma permuta, né? Fazendo como é que é um escambo, trocava-se madeira por gado, por comida, trocava por uma propriedade, né? A vida era assim. Hoje a gente, né, vê como um absurdo, né? Desmatamento e tal, mas era a vida, as coisas eram assim. Existia a caça, existia a troca, né? Existia a limpeza do local, como é feito até hoje, né? Mas de forma mais organizada, para plantio, né? Então, qualquer lugar de colonização, de povoamento, assim, de início de comunidade, é isso, é desmatamento, para plantação, para questão de pasto pagado, essas coisas. Olha só, a pedra por trás como é que é. Que grande. Vamos tentar acessar ali para ver como é que é ela. Tem bastante coisa aqui, bastante mato, vamos ter que dar uma limpada, né? E vamos ver como é que essa água corre aqui. Tô curioso para ver.
Olha só que legal. É bem aberto aqui, hein? Essa água tá vindo por baixo de algum lugar. Porque ela não corre por aqui, ó. Muito legal. E ela vai continuar correndo. Naturalmente. Vou ter que criar um tipo de espécie de assoalho, sabe? Vou achar pedras grandes. Aqui já tem uma bem grandona. Não sei se eu consigo movimentar ela. Que a água vai correr por baixo. Vamos entrar por trás. Uhul! Pô, entrar por trás não pegou muito bem, né? Então vamos entrar pela parte do fundo do local. Aê! Passamos. Epa! Passamos. Olha só a faquinha que eu tô usando hoje. Faquinha da Wolf, ó. Que top, é Samurai. Olha a bainha em Kydex. Que top. Ah. Na verdade eu tô todo Wolf, né? Lanterninha da Wolf. Tô parecendo um menino Wolf. A minha anorak que eu tava usando azul era da Wolf, a mochila da Wolf. E também, ó, a botinha da Wolf. Vocês estão conseguindo imaginar esse local fechado aqui, ó? Uma parede de pedra montada com uma portinha e uma janelinha aqui nesse canto. Hã? Uma chaminézinha saindo aqui num dia como hoje, uma fumacinha saindo. Nossa, vai ficar demais, né? Vai ficar muito legal. A ideia aqui é eu rebaixar um pouco mais esse fundo para eu poder acessar. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho que subir lá, né? Mas eu posso subir lá, porque lá fica o lugar de dormir. De repente ali, ó, aqui nesse canto aqui, ó, eu faço bem alto, que aqui já fica a cama, tá? E aqui eu faço o fogão e ali eu faço uma espécie de armário, né? Pra botar as coisas em cima. E eu acho que vai ficar bem distribuído. Mais ou menos onde tá essa prateleira improvisada, eu vou tirar toda aquela terra ali, tá? Vou tirar toda a terra ali e já preparar ali para poder subir umas pedrinhas ali até o teto. Então basicamente a gente vai fechar isso aqui, tá? Com pedra. Essa frente toda até aqui em cima, bem fechadinho, tá? Vou dar uma conferida nesse fechamento antigo aqui, do senhor que fez aqui há muitos anos atrás. E temos que trabalhar fortemente ali para fechar aquele fundo, tá? A ideia é que nenhum animal entre aqui, nem os rastejantes, tá? Para esse local ficar seguro, eu não quero chegar aqui dentro e ter uma surpresa. E a gente vai ter que criar alguma maneira de criar o nosso poço de água ali. Eu vou bolar uma coisa muito legal, vou dar uma pesquisada por aí, mas eu quero um lugar que eu possa abrir, coletar a minha água, limpar os meus utensílios, como eu falei. O lugar tem que ser funcional, entendeu? Tem que ser funcional. E aí diz aí nos comentários o que você achou da ideia, se ela vai ser legal, se ela vai dar certo. Eu quero muito que vocês me ajudem a divulgar esse conteúdo. Para quem gosta de conteúdo de mato, de bushcraft, de natureza, tá? Não vai ser, ó, vamos lá, hein? Vamos esclarecer. Não vai ser um conteúdo 100% bushcraft, porque eu não sou um bushcraft, tá ligado? Eu não sou um praticante. Eu adoro, como eu falei, sou amigo dos grandes caras do bushcraft, dos 3 maiores, tá? Tenho acesso a eles. Então eu quero só estar representando eles no habitat natural deles, tá? Hoje fizemos um fogo no fogareiro, mas vai ter fogo de lenha, vai ter fogo na madeira, né? Vai ser muito legal, vamos fazer uma fumaceira aí dentro, para fazer uma defumação nesse local. Não sei se as imagens ficaram boas, tá? Tava chovendo, lente da outra câmera embaçou, eu não tenho espaçamento para usar a câmera grande, provavelmente a gente vai ter que gravar a série toda nas câmeras de ação, então elas não têm tanta qualidade e elas são angulares, né, chamado olho de peixe. Mas, tá aí, tá apresentado o projeto, espero que vocês tenham gostado, me ajudem, como eu falei, a divulgar esse conteúdo, já espalhem para a galera, tá, que tem série brasileira dentro de um buraco, debaixo de uma pedra, vai ser muito legal. Pessoal, eu tô feliz pra caramba aqui, de estar aqui apresentando esse conteúdo pra vocês. E acho que é isso. Vou recolher minhas coisas, vou botar a mochila nas costas e vou descer o morro, porque já são
quase 6 horas da tarde, hora de voltar para casa, planejar o decorrer dessa série. Muito obrigado por estarem comigo, já somos quase 80 mil pessoas, é gente demais. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao projeto Abrigo e nos vemos num próximo episódio. Até lá!